Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma transmissão do culto da ICBR Extensão Sul. ICBR é a Igreja Cristã Batista Renovada. Extensão Sul é de Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós teremos aqui apenas o culto online. Hoje, infelizmente, os membros da igreja não puderam vir aqui presencialmente. Estamos apenas aqui o grupo de louvor, os pastores e o apoio técnico, porque a nossa cidade está em lockdown. Mas eu quero começar essa transmissão desse culto pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe este lugar, que abençoe esta transmissão. Deus Pai Todo-Poderoso, santo é o seu nome. Nós queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Abençoa, Pai, esta transmissão, abençoa este culto em que nós nos reunimos para louvar, engrandecer o teu nome, te adorar acima de tudo, te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor possa abençoar também a vida dessa pessoa que nos acompanha neste momento, seja ao vivo, seja na versão gravada. Porque, Deus, somente o Senhor é que sabe a necessidade dessa pessoa neste momento. Somente o Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, que conhece até os pormenores da nossa vida, é que sabe a necessidade de cada um. Por isso, Pai, nós te pedimos já neste momento que o Senhor possa iluminar a vida desta pessoa que está nas trevas, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está em dificuldades, que o Senhor possa, Pai, visitar a cada um, visita a cada um de nós que estamos aqui na sua casa e também aqueles que estão nas suas próprias casas, que o Senhor possa se fazer presente, que o teu Santo Espírito inunde a cada um com a tua palavra, com a tua bênção, para que nós possamos, sim, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas tribulações, enxergar o nosso alvo, a nossa meta, que é a sua casa eterna, a sua morada eterna, Pai. Nós queremos, sim, entrar pela porta estreita, Senhor, e adentrarmos a Nova Jerusalém, a promessa que o Senhor faz a essa igreja nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu nome é grande, Senhor. Seu nome seja louvado e adorado por cada um que está nos acompanhando neste momento. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração. Desarme as tuas forças. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Porque hoje, Deus tem uma mensagem especial para você. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a dificuldade do seu espírito neste momento, mas Deus conhece. Deus perscruta tudo o que acontece no seu coração. E Ele permitiu que você estivesse acompanhando este momento conosco, para falar com você. Acredite nisso, assim como nós cremos também. Vamos louvar a Deus, vamos começar engrandecendo o nome dEle, porque somente o nome santo de Jesus deve ser adorado por todos nós. Que você possa acompanhar esse momento, também entregando o seu coração diante do Senhor, aí onde você está. Faça silêncio no seu coração, feche seus olhos e sinta a presença de Deus aí com você. Assim como nós sentimos a presença dEle aqui conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, que nós temos de estar na Tua presença. Pela ação do Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, Pai. Queremos derramar o nosso coração, queremos quebrantar o nosso coração na Tua presença, para que o Senhor venha fazer uma obra nova, para que o Senhor venha restaurar a nossa fé, venha restaurar, Senhor, todo o nosso ser, restaurar, Senhor,
relações, casamentos. Venha restaurar, Senhor, famílias que estão despedaçadas pelo pecado. Vem, Senhor Jesus, com a força do Teu Santo Espírito, iluminar as trevas. Vem, Senhor, vem afugentar o maligno da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que venha, Senhor, vem fazer morada em cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me, ó Deus, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me
Sim, Deus. Vem, Senhor. Vem fazer presença. Vem se fazer presente na sua igreja, Pai. Vem se fazer presente no meio dos louvores, como está na tua palavra. Sim, Deus. Queremos sentir, Senhor. Queremos sentir a tua presença de uma maneira especial nessa noite, de uma maneira sobrenatural, tocando a nossa vida naquilo que precisa ser tocado, curando aquilo que precisa ser curado. Sim, Deus, restaurando aquilo que mais precisa ser restaurado em nós. Amém. Aleluia, aleluia.
toda a honra, toda a glória. Sim, Deus, a Ele a glória para sempre. Amém. Que todo joelho se dobre diante deste nome, o nome santo e poderoso de Jesus. Para fazer a abertura agora, convidamos aqui o pastor Carlos Sobral com a palavra. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, você que nos assiste nessa noite, que nos acompanha, que irá nos acompanhar, ou melhor dizendo, que irá assistir mais tarde a este culto, que você seja tocado, que você seja impactado, mediante a tantas lutas, mediante a tantas dificuldades, que o nosso Senhor Jesus possa trazer um bálsamo sobre o seu coração e que você não perca a esperança, que você não perca a fé, aleluia, de estar conectado com o Senhor, crendo que Ele voltará, aleluia. Um dia nós estaremos com Ele lá no céu, adorando a Ele com cânticos de louvor e adoração. Toda vez que eu ouço esse louvor, me vem à mente Paulo e Silas naquela prisão, depois de terem sido açoitados, depois de terem levado uma surra severa, aleluia, eles resolveram adorar ao Senhor, eles resolveram clamar ao Senhor com cânticos de adoração, em meio à dificuldade, em meio à batalha, aleluia, em meio à circunstância que eles estavam vivenciando naquele momento, eles clamaram ao Senhor. Eu imagino eles cantando esse louvor: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Quero rapidamente compartilhar um texto que se encontra no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 17. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 17. Ele diz assim: figueira não floresça, aleluia, ainda que os campos, aleluia, glória a Deus, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não haja mais mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, aleluia, eu, porém, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu, porém, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Quando nós olhamos para a situação do profeta Abacuque, ele começa a fazer várias indagações, vários questionamentos ao Senhor, porque eles estavam sendo oprimidos. O povo de Deus, aquele povo que clamava, aquele povo que buscava ao Senhor, estava sendo oprimido e o ímpio prosperava. Ele buscava uma resposta de Deus e Deus começa a falar com o profeta, mas não respondendo aquilo que ele queria saber. Mas Deus dizia para ele que ele tinha um propósito mediante aquela situação que os assolava, que os oprimia. Aleluia! E quando nós chegamos no capítulo de número 3, nós vemos esse profeta fazendo uma oração e dizendo assim: Senhor, Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Senhor, restaura a vida, Senhor. Senhor Jesus, desperta aquele que está adormecido. Senhor, vivifica aqueles que estão fracos na fé.
aleluia, nessa noite o Senhor quer te vivificar, aleluia, o Senhor quer te encorajar, o Senhor quer te levantar, em meio a tantas coisas, aleluia, que nós estamos vivenciando. Essa geração está vivenciando um tempo difícil, um tempo onde nós estamos aí combatendo esta pandemia, onde muitas pessoas já partiram, amigos, irmãos, parentes, pais, filhos, todos já se foram, aleluia, mas nós temos que acreditar e confiar no Senhor, que Ele tem poder, que Ele tem um domínio sobre todas as coisas, que nada foge, aleluia, do teu controle, aleluia. Então nós temos que nos alegrar, mesmo que falte tudo, mesmo, aleluia, que nós não venhamos enxergar mais nada, mas nós temos que crer, nós temos que nos alegrar, nós temos que exultar o Senhor da nossa salvação, aleluia, porque Ele fará um grande mover, aleluia, e resgatará o teu povo, aleluia, para a glória eterna, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Talvez, diante de tudo que você e eu temos vivenciado, temos contemplado com os nossos olhos, seja difícil acreditar, aleluia, mas eu digo para você, aleluia, creia, permaneça firme, permaneça fiel, aleluia, porque na tua fidelidade para com Deus, aleluia, vem o livramento do Senhor para a sua vida, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Daniel persistiu, Daniel foi fiel, foi jogado numa cova cheia de leões famintos, aleluia, e o Senhor o guardou, passou a noite inteira ali com os leões, ele pôde até sentir o bafo dos leões, aleluia, mas eles não o consumiram, porque ele cria no Senhor, ele cria no poder do Senhor Salvador. Creia que Ele vai te salvar, creia que Ele vai te guardar, aleluia, o leão não vai te devorar, e o nome do Senhor Jesus, aleluia, será louvado hoje e para todo sempre. Eu quero convidar você e vocês que estão aqui comigo, aleluia, a levantar um clamor nessa noite, aleluia. Nós temos que cada vez mais nos atirar aos pés do Senhor. Nós temos que cada vez mais investir em oração, ter esse elo de ligação que é a oração com o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos sequer vacilar um segundo, porque o inimigo, ele não, aleluia, ele não dá brecha. Qualquer espaço que você der, aleluia, ele vai te pegar. Então fique firme, fique ligado com o Senhor, aleluia, porque você sairá vencedor em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, Pai eterno, Pai das luzes, Senhor poderoso, justo, fiel e verdadeiro, nós cremos no teu poder, nós cremos, Senhor Jesus, que tu és um Deus poderoso, que tu és um Deus vivo, aleluia, que o Senhor está, aleluia, no comando de todas as coisas. Muitos estão aí desesperados, muitos já estão, Senhor Jesus, desenganados, muitos se encontram desamparados nessa noite, mas nós clamamos ao Senhor, assim como Paulo e Silas naquela cadeia clamaram ao Senhor, aleluia, que abalou a estrutura daquelas cadeias. A tua igreja clama, Senhor, nessa noite. Vem abalar a tua igreja, vem abalar, Senhor, essa cidade de Ribeirão Preto, vem abalar, Senhor Jesus, o nosso Brasil. Venha, Senhor Jesus, abalar, aleluia, as nações. Senhor Jesus, entra com o poder, entra, Senhor Jesus, com a cura, entra, Senhor Jesus, aleluia, com o teu mover restaurador. Aviva, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor, envia um poder restaurador, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, oh, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu mover sobre as nossas vidas, ó Deus, Senhor, que nós não venhamos nos conformar, mas que nós venhamos, ó Deus, nos atirar na Tua presença,
buscar a tua presença incansavelmente, ó Deus. Faz o teu milagre. Nós cremos no teu milagre, Senhor. Jesus, Jesus, fique à vontade em nosso meio. Senhor, encoraja a tua igreja em meio a essa adversidade. Muitos, Senhor, têm enfraquecido na fé. Senhor Jesus, nós olhamos para a tua palavra e o Senhor nunca contou com a maioria. Basta uma minoria fiel. Aleluia, uma minoria que clama. Aleluia, uma minoria que acredita. Aleluia, uma minoria que tem fé. Senhor, vem, 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 restaura, Deus. Aleluia. Recebe, recebe, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o caos, pelo poder da tua palavra, possa ser cessado, Senhor, e o teu nome glorificado. Pai, também oramos, aleluia, por aqueles que vão poder ofertar aqui nessa noite, aqueles que vão entregar, Senhor, aleluia, o seu melhor. Abençoa, multiplica, não deixe faltar nada, Senhor Jesus querido. Oh Espírito Santo, o Senhor tem guardado a cada um de nós, o Senhor tem preservado. Então continua, Senhor, continua preservando a tua igreja, fazendo, Senhor, o teu mover. Fique à vontade, Espírito Santo. Meu Deus, abençoa a vida do pastor Flávio, que estará ministrando aqui para nós nessa noite. Que ele seja um canal, Senhor, aleluia. Que o fluir, aleluia, do teu Espírito Santo seja sobre este ambiente, sobre este lugar. Domine, Senhor, completamente essa atmosfera, Senhor Jesus, e aqueles que nos assistem. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor Flávio, é contigo aí. Acende a fogueira aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Muito boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que estão também conectados, que o Senhor te dê uma noite abençoadíssima nele e que você possa, assim como nós, nos alimentarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos, pela vida daquelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, como amigos, como irmãos, e juntos estamos nesse propósito de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Essa tarde estava pensando um pouco sobre o tempo, né, sobre a história, e fiquei pensando várias pessoas que a gente conheceu, várias pessoas que passaram pelas nossas vidas, e eu falei nessa tarde, assim, no meu coração se encheu de alegria, e falei, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado pessoas em nossas vidas para nos fazer crescer, pessoas em nossas vidas que nos ajudam a caminhar, a servir ao Senhor, a se entregar mais a Deus e saber que nós temos amigos, que nós temos irmãos, e isso é bom demais, a saber que nós não estamos sozinhos. E por isso que Jesus, numa das suas últimas orações, ele orou para que os discípulos, para que os irmãos fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Então, a gente entende que nós precisamos realmente de amigos, que nós precisamos realmente de irmãos, e como é bom sabermos que nós estamos juntos, caminhando com o objetivo de chegarmos ao céu, com o objetivo de estarmos na presença do Senhor eternamente. Mas enquanto estivermos aqui, realmente, um dará a mão para o outro, um ajudará o outro a se levantar muitas vezes quando cai, a se manter em pé,
em meio às dificuldades, mas glória a Deus que o Senhor tem nos preparado, irmãos e amigos. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu poderia ler do versículo 1 ao versículo de número 16, na verdade vai até um pouquinho mais do que isso, mas nós vamos ler apenas o versículo 11 ao 16. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 ao versículo de número 16. Pegue a sua Bíblia, Deus abençoe, pastor Carlos. Pegue a sua Bíblia, você que está em casa, no seu celular, a Bíblia física, deixe a sua Bíblia aí aberta para esse momento de crescer no Senhor, de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e com certeza todos nós seremos aqui nessa noite abençoados pelo Senhor. Diz a palavra do Senhor para nossas vidas. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, ó Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Nessa noite, o título dessa mensagem, para nos conduzir nessa reflexão, naquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, é Aprendendo com Gideão. Deus tem princípios. Amém? Aprendendo com Gideão, Deus tem princípios. O agir de Deus não está desvinculado do seu princípio. E aí você pode perguntar, mas que princípio é esse? O princípio é aquilo que Deus é. O agir, o mover de Deus não está desvinculado da pessoa de Deus, da essência de Deus, de quem Deus é. Ele não opera, Deus não opera e não está preocupado em operar para mostrar que Ele é Deus. Ele é, e não precisa provar nada para ninguém, simplesmente Ele é. Nós seres humanos temos uma forte, uma grande dificuldade com a nossa identidade, e precisamos muitas vezes reafirmar ou mostrar para os outros quem nós somos. Transferimos essa mesma dificuldade que nós temos para Deus, de mostrar quem é Deus, ou Deus se mostrar quem Ele é. Nós muitas vezes afirmamos alguma coisa, falamos algo para alguém, e por não confiarmos que a pessoa vai acreditar no que nós estamos falando, nós acabamos dizendo: olha, eu juro que isso é uma verdade. Não é? Alguns chegam a dizer assim: olha, eu juro pela minha mãe, né, viva, que isso é uma verdade, entre outras coisas. Mas Deus, Ele não é como nós, e Deus, Ele não precisa reafirmar, Ele não tem essa dificuldade de se reafirmar
que Ele é Deus. Ele simplesmente é Deus. A verdade é que Deus não está preso a esta prova. Ele é pronto. Ou nós cremos em quem Ele é, ou nós não cremos. Mas Deus não deixa de ser quem Ele é por nós acreditarmos ou por nós deixarmos de acreditar. Ele é. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4 nos diz que o diabo se aproxima de Jesus e ele tenta fazer Jesus ser vencido por essa questão de provar quem ele era. Ele diz: se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, e o teu pai te dará ordem aos anjos para te amparar e você não ser machucado. E Jesus, ele olha para o diabo e diz: eu não preciso provar nada, eu sei quem eu sou. Alguns fariseus se aproximaram também de Jesus e falaram para Jesus assim: olha, se você realmente é o Filho de Deus, se você é o Messias, se você é tudo isso aí que você faz, que os outros falam de você, dá-nos um sinal para que nós acreditemos quem você é, dar-nos uma prova para nós sabermos quem realmente você é. O mestre olha para essas pessoas e diz para elas: olha, o sinal que eu vou falar para vocês, o sinal que eu vou dar para vocês, é o sinal do profeta Jonas, que veio, foi, pregou a palavra e deixou para aquela cidade a oportunidade de arrependimento. Ou aquela cidade cria, ou aquela cidade confiava na palavra do profeta, ou seria destruída. Mas louvamos ao Senhor que aquela cidade resolveu confiar. E o Senhor Jesus diz para esses fariseus: eu não vou dar nenhum sinal para vocês, vocês já têm um sinal da palavra. Então você percebe que tanto o Pai como o Filho Jesus Cristo, em nenhum momento Jesus estava preocupado em se reafirmar, em mostrar para os outros quem Ele era. Simplesmente o que Ele fazia demonstrava quem Ele era. E cabia aos discípulos, e cabe hoje a nós, apenas crermos na sua palavra e naquilo que Ele fala conosco. Irmãos, é muito complexo, podemos dizer, nós como seres humanos, simplesmente ouvirmos a palavra, simplesmente lermos a palavra e nos lançarmos nela. Nós olhamos Jesus dizendo que muito mais feliz ou bem-aventurado é aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo, mas de crer nele. João, escrevendo lá no Apocalipse, ele diz: bem-aventurado os que ouvem e aqueles que creem na palavra desta profecia. Então, nós muitas vezes, como seres humanos, nós deixamos o nosso coração ser tomado por dúvidas, deixamos a palavra do Senhor muitas vezes de lado, porque não acreditamos que aquilo pode acontecer sobre as nossas vidas. Não estamos duvidando de Deus, mas nós ficamos em dúvida se essa palavra, ou se aquilo que nós estamos lendo na palavra do Senhor, pode se cumprir nas nossas vidas. Eu falo para você nessa noite: pare de duvidar o que a palavra de Deus fala sobre você. Pare de pedir para Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida e na minha vida. Nós não precisamos que Deus prove, Ele é, e basta. Nós precisamos acreditar que Ele é o Deus das nossas vidas, e não querer que Deus prove que Ele é, pois Ele já provou isso
para todos nós. Basta eu e você nessa noite confiar no que Ele diz, no que Ele fala sobre nós. Nós temos essa grande dificuldade de ouvir o que as pessoas falam sobre nós. E muitas vezes não temos essa mesma facilidade de ouvir o que Deus fala sobre nós. Muitas vezes passamos a viver pelo que as pessoas dizem e pensam a respeito de nós. E a todo momento nós queremos nos reafirmar, nós queremos provar para as pessoas aquilo que nós somos, mas não nos atemos ao que Deus pensa de nós e no que Ele diz que nós somos. E quando nós entendemos, queridos, o que Deus fala sobre nós, o que Deus fala para nós, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós podemos descansar os nossos corações e entendermos que Deus nos conhece e Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa identidade e nós só precisamos nos entregar a Ele, colocar as nossas vidas em Sua presença, porque Ele sabe quem nós somos. Bom, porém o que Deus é, de forma alguma, não fere, não quebra os princípios. Deus, Ele não muda quem Ele é para provar algo para nós. Ele não contraria a sua palavra e aquilo que é certo. Precisamos entender que Deus tem princípios no mundo espiritual e também no mundo físico. Paulo vai dizer aos Gálatas que nós devemos, ou aquela igreja deveria, tomar cuidado com aquilo que eles estavam plantando no mundo espiritual. E Paulo diz, porque aquilo que o homem planta, ele também colherá. Então Deus tem princípios, e os princípios de Deus movem o mundo espiritual e move também o mundo físico. Bom, temos como objetivo nessa mensagem entender duas coisas: esse princípio de Deus e entender também que nós precisamos ser tratados, cuidados por Deus para vivermos o seu propósito e sermos usados por Ele. A história de Gideão ensina-nos algumas lições preciosas e nós nos ateremos a algumas partes desse texto para entender essa vontade e essa palavra de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos aqui nos ater é os princípios divinos, ou os princípios divinos. A primeira coisa, quando nós olhamos o capítulo 6 de Juízes, é a situação em que este povo se encontrava. Deus escolheu Israel para ser um referencial para as nações de uma vida com Ele, ou de uma vida com Deus. O Senhor tira este povo da escravidão e dá uma boa terra para este povo, uma terra que não era especificamente deles. Porém, quando este povo se vê, ou quando Israel se vê em uma situação, em uma zona confortável, ou uma zona de conforto, este povo dá as costas para o Senhor e passa a viver apenas para os prazeres. Abandonam o Senhor e começam a cultuar aos deuses daquela terra. Vive como aqueles que não conhecem a Deus. Este povo passa a viver naquela terra de Canaã como se Deus não existisse para eles. E quando que este povo lembrava do Senhor? Exatamente numa linguagem assim mais vulgar, quando o parafuso apertava, quando as coisas não estavam andando bem,
quando os inimigos começavam a assediar este povo, aí eles lembravam do Senhor e queriam clamar ao Senhor. Quando eram refém dos inimigos, quando eram dominados pelos inimigos, aí eles lembravam que tinham um Deus. Mas este povo agia de forma muito cruel com o Senhor, porque o Senhor o livrava, o Senhor dava várias oportunidades para eles, mas eles, quando estavam numa vida razoável e confortável, novamente eles esqueciam do Senhor. E os inimigos atacavam Israel, dominavam este povo e destruía este povo sem piedade. Se você olhar o capítulo 6, os primeiros versículos, você encontrará isso. Este povo aparentemente parece ser muito diferente de nós hoje, que priorizamos a Deus e não buscamos a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele dá. Você vê como este povo nesta época era muito ou é muito diferente de nós, porque nós buscamos ao Senhor não pelo que Ele faz ou pelo que Ele nos dá. Bem diferente de nós, não é verdade? Muito diferente de nós, porque nós buscamos ao Senhor sem ter interesse. Nós buscamos ao Senhor sem pensarmos em troca, certo? Deveria ser, não é? Mas este povo, na verdade eu coloquei isso como uma brincadeira mesmo, porque eles não são diferentes de nós, que muitas vezes queremos o Senhor, mas mais o que Ele faz por nós do que quem é o Senhor. Muitas vezes queremos o Senhor, mas mais pelo que Ele nos dá do que pelo que Ele é. E quando este povo se via nesse contexto de dificuldade, este povo clama a Deus, e o Senhor ouve este povo, o Senhor ouve Israel. No entanto, o Senhor diz: opa, as coisas não funcionam assim. Eles achavam que seria um bem automático: eu vou viver de qualquer jeito, eu vou viver de qualquer maneira, eu vou fazer o que eu quero, e aí quando as coisas apertam, agora eu vou voltar para o Senhor, eu vou clamar ao Senhor. E aí eles clamam ao Senhor, Deus ouve, mas diz: eu estou ouvindo vocês, mas as coisas não funcionam assim como vocês pensam. E aí o Senhor chama este povo para entender que a situação daquele povo não era uma situação que Deus queria para eles, mas uma situação que ele, o povo, escolheu para vivenciar uma vida sem Deus, porque eles haviam quebrado princípios. Lembra o título da mensagem? Aprendendo com Gideão, Deus tem princípios. Olhamos aqui que a presença de Deus na vida dessa nação, na vida de Israel, estava vinculada a uma aliança de ser o Deus único e exclusivo. Deus falou para ele: olha, você quer que eu seja o Deus de vocês, então vocês precisam entender que não pode haver outro, não pode ter meio a meio, não pode ter dualidade, ou eu ou nada. E aí você fala: pastor, onde está isso? Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 11, nos mandamentos. Moisés escreve para este povo, e eles, no final desse texto, eles falam: nós faremos tudo o que o Senhor falar. E a mensagem de Deus aqui para eles era: vocês não irão servir aos deuses daquela terra, eu serei o único Deus de vocês. Vocês não farão imagem de escultura, vocês servirão e adorarão somente a mim. E o povo: beleza, Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Moisés novamente, antes de partir, ele reafirma
esse texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é único. Então, Deus tinha uma aliança com este povo, mas quando eles entram nessa terra, eles quebram o princípio desta aliança. Todavia, Israel quebrou a aliança quando entrou na terra prometida e serviu aos deuses daquele lugar. Deus nunca, irmãos, aceitou dualidade, servir a Ele e aos outros supostos deuses que havia ali. No entanto, Deus fala para este povo assim: olha, eu estou tirando aquelas pessoas que vivem ali, porque eles não acreditam em mim, porque eles servem a vários deuses, e eu estou colocando vocês ali para ser um diferencial. E essa nação de Israel, eles entram nessa terra, mas eles esquecem da aliança, da promessa, do compromisso que eles tinham com o Senhor. O Senhor, queridos, Ele não quer a nossa parcialidade. O nosso Deus, Ele quer a nossa totalidade. O inimigo, ele aceita dividir, ele aceita compartilhar. Sabe por quê? Porque ele compartilha o que não é dele. Que nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Você entende? Se eu não tenho nada, o que eu ganhar é vantagem. Mas Deus não aceita dividir. Deus não aceita compartilhar, ou tudo ou nada, e o Senhor nos quer por completo, na nossa totalidade. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 30, 31, nos diz ali que um dos mandamentos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, e Marcos escreve isso com todo o nosso entendimento, com todo o nosso que é intelecto ou entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa emoção. Ou seja, Deus nos quer completamente. Amém? O inimigo aceita dividir. Deus não divide o que é dele, porque Ele sabe o que é dele, e nós pertencemos a Ele, nós somos de Deus. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, pois agradaremos mais a um do que ao outro. Mateus capítulo 6, versículo 24, novamente retomando a ideia, Deus não aceita parcialidade, Deus não aceita dualidade, Deus nos quer por completo. Eu sei que muitas coisas tentam tomar proporções maiores em nossas vidas do que deveria. Eu sei que muitas coisas acabam ocupando um espaço que pertence exclusivamente a Deus, e muitas vezes também nos dedicamos de intelecto, nos dedicamos de emoção e nos dedicamos de força para algumas coisas que não é Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida em que as coisas que Ele nos dá não ocupe o lugar de quem Deus é em nossas vidas. Bom, o Mestre ensinou que para segui-lo, nós temos que negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer, e viver uma vida em que Deus é a nossa prioridade. Jesus diz: você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você ficar duvidoso entre o que você quer e entre o que eu quero, você não tem condições de me seguir. Porque para me seguir, você precisa negar a você mesmo, tomar a sua cruz e me seguir como prioridade. Irmãos, falar isso é muito fácil.
no nosso dia a dia, vivenciar isso realmente é um desafio. Não é fácil nós, a cada dia, negar a nossa vontade, não é fácil a cada dia nós negarmos a nossa prioridade, para dizer para o Senhor, reafirmar, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. E Jesus, ele diz, olha, aqueles que não deixar pai, mãe, família, por amor de mim, não é digno do reino. Aí alguns vão dizer assim, mas Jesus está quebrando princípios de família, Jesus está dizendo que nós temos que abandonar a família. Não, em nenhum momento Jesus disse isso. Mas Jesus disse, se alguma coisa ocupar o seu coração, acima dele que é Deus, então as coisas estão erradas, os princípios estão errados. E aí, se essas coisas ocupam proporções na minha vida, que tira a prioridade em Deus, então eu preciso repensar as minhas prioridades, negar a si mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Jesus de forma alguma estava dizendo que nós deveríamos desprezar a nossa família, que nós deveríamos abandonar a nossa família, que nós deveríamos não se importar com a nossa família, de forma alguma. Mas ele disse, se a sua família ocupa o lugar da minha presença, se a sua família tira-me de você, você precisa repensar quem é o seu Deus e quem é o seu Senhor. Bom, continuamos. Deuteronômio capítulo 28. Deus diz que se este povo andasse nos seus princípios e não saísse dele, o Senhor tinha bênção sobre este povo. E deixar de seguir os princípios e a aliança que Deus tinha com eles, seria estar nas mãos do inimigo, seria estar debaixo da maldição. No Novo Testamento podemos dizer, não estar em Deus e debaixo das suas bênçãos, é voltar ao antigo dono, que na verdade não é dono. Mas a Bíblia nos diz, Jesus nos diz que o Senhor chega na casa e Ele limpa essa casa, e essa casa fica uma casa prontinha, limpa e adornada para o seu novo morador. E diz que o antigo morador, ao passar por ela e ver que a casa está bonita, que a casa está arrumada, mas a casa está vazia, ele volta para casa e não volta sozinho, ele traz outros 7 com ele. Então, nós entendemos que não está debaixo da bênção, não está com uma vida direcionada a Deus e vivendo o seu propósito, é estar do outro lado, é estar debaixo de uma escravidão, é estar debaixo de uma maldição. João capítulo 10, texto muito conhecido, versículo 10, nos diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E aí algumas pessoas vão dizer, mas por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu que isso acontecesse? E muitas vezes não é uma permissão de Deus, muitas vezes é uma escolha que eu faço de sair da bênção, de sair de uma direção de Deus, para voltar ao antigo dono que só pensa em matar, roubar e destruir. Israel estava escravizado, porque não entendeu que eles poderiam viver debaixo da bênção e não da maldição. No versículo 7 e 8 do capítulo 6, vocês verão que quando este povo clama ao Senhor, Deus ouve, mas nem sempre Deus ouvir é sinal de Deus atender. Muitas vezes a gente clama assim, Senhor, me ouve, Senhor, ouve a minha oração. Eu falo, Deus nos ouve, mas ouvir não é sinônimo de atender. No versículo 7, 10 ao 10, o Senhor envia um profeta para falar com este povo. Então o Senhor ouviu este povo clamando, e diz o texto que o Senhor ouviu o clamor deste povo, e Deus diz para este povo, lembra
quem eram vocês? Vocês lembram quem vocês eram? Vocês lembram de onde eu tirei vocês? Vocês lembram quem vocês eram? Vocês lembram de onde eu tirei vocês? E diz: vocês quebraram a aliança. Vocês não deram ouvido à minha voz. Israel parecia aquela criança que você vê um terreno meio desnivelado e você fala: não corre porque você vai cair. E a criança sai naquele pique sem ouvir a voz do pai ou do responsável ali e cai. E o pai fala: eu avisei, eu não queria que você caísse, eu não queria que você se machucasse, mas você não ouviu a minha voz. E Deus envia um profeta e fala para Israel: eu falei com vocês, eu ouvi o que vocês clamaram, eu estou vendo a situação que vocês se encontram, mas vocês não lembram de onde eu tirei vocês. Vocês não lembram que vocês eram escravos, e eu tirei vocês da escravidão, para ser senhor em uma terra, mas vocês não deram ouvido à minha voz, e vocês quebraram a minha aliança com vocês. Quando nós nos encontramos em determinadas situações, em vez de orar, deveríamos verificar a nossa aliança. Quando nós nos encontramos em algumas situações, de vez orar e dizer: Senhor, ouve-me, nós deveríamos olhar quem nós éramos, de onde Deus nos tirou e o que nós estamos fazendo das nossas vidas, o que nós estamos fazendo da aliança que nós temos com o Senhor. Aí você fala: mas pastor, a aliança não era para Israel? Aquela aliança de Êxodo capítulo 20, sim, mas se você ler Hebreus capítulo 9, versículo 15, o autor de Hebreus diz que o Senhor, pelo seu sangue, nos deu uma nova aliança. O Senhor nos comprou e nos deu uma nova aliança no Pai, por meio do seu sangue. Precisamos, queridos, vencer o nosso egoísmo, de buscar a Deus pelo que Ele faz, e esquecer quem é Deus em nossas vidas. Deveríamos vencer esse nosso egoísmo, de orarmos simplesmente dizendo: Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus faz, e dizer: Senhor, de vez orarmos pedindo para o nosso ego, para o nosso egoísmo, deveríamos dizer: Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu reconheço a tua aliança, eu reconheço, Senhor, o teu sacrifício, eu reconheço, Senhor, a aliança que foi feita por meio do teu sangue, Senhor, e eu estou aqui independente daquilo que o Senhor vai me dar, independente daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero, eu estou aqui, Senhor, porque eu sei quem o Senhor é, eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu sei o que eu estou fazendo neste lugar. Aleluias! Não quebre os seus princípios, não quebre a sua aliança com Deus, não abra brechas, não saia debaixo do sangue do Senhor Jesus. Aleluias! Se mantenha na sua aliança com Deus. Pedro nos diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. E a única coisa que impede o inimigo de nos tocar, de nos devorar, de nos destruir, chama-se o nome do Senhor Jesus. Quando eu quebro a aliança, quando eu abro brechas na minha vida,
eu estou dando legalidade para que o inimigo venha devorar, ele venha destruir, ele venha acabar com a minha vida. Mas quando eu mantenho a aliança, quando eu me lanço na graça do Senhor Jesus, eu estou protegido debaixo do sangue do Senhor Jesus sobre a minha vida. Glória a Deus por isso. Não é mérito, não é esforço, é o sangue e o nome do Senhor Jesus. Eu posso nessa noite colocar as mãos sobre a minha cabeça e dizer: Senhor, obrigado pelo teu sangue, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela nova aliança em ti, porque por meio dela eu posso vencer, eu posso estar em pé, e eu posso nessa noite, Senhor, glorificar o teu nome. Aleluias. Bom, agora que nós entendemos que existem alguns princípios, o que nós precisamos fazer? Saber só que existem os princípios não é suficiente. Deus envia o profeta, fala com o povo, mas fica tudo nisso mesmo. Agora, Deus, a partir do capítulo 11, se apresenta para Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso ou homem de grande potencialidade. Mas Gideão era um valente, um grande valente, mas um valente ferido, um valente ferido. Este homem estava ferido espiritualmente, ele duvidava da presença de Deus, por causa do seu contexto. Quando Deus fala assim para ele assim: olha, o Senhor é contigo, ele fala: como? Como o Senhor é comigo? Eu estou aqui malhando trigo no lugar de uva, escondido, e o Senhor vem e diz: o Senhor é comigo? Não, tem alguma coisa errada. Então veja bem, ele estava ferido espiritualmente, ele duvidava da presença de Deus com ele, ele estava cheio de medo, e a sua fé estava vacilante. Gideão não conseguia ver Deus no seu dia a dia, Gideão não conseguia enxergar Deus na sua história. Você já se viu numa situação como essa, com tantas coisas acontecendo, e você ouve uma palavra que Deus é com você, e você olha assim: mas como, Senhor? De que jeito tem? Ou eu ouvi errado, ou tem alguma coisa errada, porque olha a situação, olha o contexto, como o Senhor pode estar comigo? E Deus olha para ele e fala assim: o Senhor é contigo, varão, valoroso, homem valente. E esse cara fala: o Senhor está falando com a pessoa errada, porque valente não sou porque eu estou aqui escondido, comigo o Senhor não está, porque a situação aqui não mostra em nenhum ponto que o Senhor está comigo. Deus olhou para Gideão e não levou em conta quem ele era naquele momento, mas aquilo que Gideão poderia ser em Deus. Deus olha para Gideão e não vê o que Gideão é naquele momento, mas aquilo que ele poderia ser em Deus. O Senhor é muito diferente de nós. Nós temos a mania de olhar a aparência, olhar o agora e interpretar tudo dentro da nossa ótica momentânea. Porém, Ele sabe quem nós somos agora e quem nós podemos ser nele. Ele sabe onde nós chegamos e onde nós podemos chegar em Deus. Deus falou para Gideão: você sozinho realmente não conseguirá nada, mas eu estarei com você. Realmente sozinho você não conseguirá nada, mas é a minha presença com você que fará a diferença. Versículo 16, depois vocês dão uma olhadinha nesse versículo, o Senhor fala: sou eu que irei com você, sou eu que darei vitória para você. Realmente você sozinho você não vai conseguir.
É a minha presença que faz a diferença na sua vida. Jesus, ele olha para os discípulos, e vocês devem lembrar dessa passagem, ele diz para eles assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem realizar nada, vocês precisam da minha presença. Mas, para que a minha presença esteja com vocês, Deus fala para Gideão: é hora de arrumar a casa. É hora de arrumar a casa. Então eu preciso ser tratado nas minhas feridas, e Deus levanta a moral de Gideão. Você é um varão valoroso, você é um homem valente, eu serei contigo, eu te darei força. Deus levanta a moral dele, e quando ele pensa, agora eu estou pronto, Deus fala: opa, espera aí, a casa está desarrumada, você precisa arrumar a casa, Gideão. E o Senhor, agora que esse homem entendeu quem Deus é, que Deus era com ele, o Senhor diz: é hora de arrumar a sua casa. Versículo 26 e 27, depois vocês dão uma olhadinha lá. Deus não é conivente com o mal, Deus não é conivente com o pecado. Ele nos ama sim, mas Ele não compartilha da nossa situação de erro. O Senhor não compartilha da nossa situação de pecado. Então Ele fala conosco sim, Ele mostra que Ele é conosco sim, mas Ele diz: olha, precisa arrumar a casa, precisa mudar a forma de viver, precisa mudar a forma de olhar, precisa viver de uma forma diferente comigo. Ele fala para Gideão: Gideão, eu poderia agir sozinho, eu poderia libertar vocês da mão dos midianitas, eu poderia fazer tudo isso sozinho, eu poderia fazer isso, mas eu vou te usar para fazer isso. Só que antes de você ir fazer isso, você precisa ir lá na tua casa. Lá tem um altar que é de um Deus que não sou eu. A tua família serve a um Deus que não sou eu. A tua comunidade tem um altar levantado a um Deus que não sou eu. Então você vai à tua casa, tu vai à tua comunidade, tu vai à tua cidade, Manassés, e derruba o altar. Quebra o altar que está ali a Baal, e levanta um altar à minha pessoa. E Gideão fica com medo de fazer isso, mas ele obedece ao Senhor, espera as pessoas dormirem, e aí quando todo mundo estava dormindo, falou: poxa, agora eu vou lá, ninguém vai me ver. E ele vai, destrói o altar e levanta um altar ao Senhor, e ali oferece sacrifício. Quando eu vejo Gideão fazendo isso, eu entendo que nós, para sermos usados pelo Senhor, Deus está conosco sim, e não precisamos duvidar da presença do Senhor em nossas vidas. Mas muitas coisas não acontecem, porque muitos altares, muitas coisas que nós carregamos, precisam ser derrubados, precisam ser destruídos, precisam ser tirados da nossa vida, para fazer com que o Senhor ocupe o lugar que é dele, onde nós já falamos em Deuteronômio capítulo 6, ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, Gideão faz isso sim, tira o altar, derruba ali o altar, constrói o altar ao Senhor. Esse guerreiro precisava entender que não haveria mover de Deus sem arrependimento e sem sacrifícios. Sabe, queridos, nós oramos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ouve, nós pedimos muitas coisas ao Senhor, mas nós temos uma dificuldade de olhar a nossa situação, de olhar que nós precisamos nos arrepender, olhar que nós precisamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser prósperos, nós queremos a presença do Senhor conosco, mas nós não queremos mudar de vida,
nós não queremos mudar de situação, nós não queremos nada que seja trabalhoso, queremos tudo que é confortável, tudo que é fácil, mas Deus fala para Gideão: não é assim, você precisa realmente oferecer sacrifício, derrubar altar, se arrepender, para entender que eu sou o Senhor na vida de vocês. Deus, Ele poderia ter libertado esse povo de uma vez, mas se Ele fizesse isso, aquele povo entenderia que eles não precisariam mudar de vida, eles não precisariam abandonar os seus deuses, eles não precisariam se arrepender. E Deus fala: não vou operar, eu não vou realizar, vocês precisam primeiro derrubar o altar, vocês precisam primeiro se arrepender, vocês precisam primeiro oferecer sacrifício. Olhamos para Elias, quando chega a Israel, e ele convida os profetas de Baal para um desafio, e aí você vê os profetas oferecendo sacrifício, gritando, e quando chega a hora de Elias, antes de oferecer o sacrifício, Elias junta as pedras de Israel, Elias repara o altar. Sabe o que acontece, queridos? Nós queremos fogo, mas nós não queremos reparar o altar. Nós queremos presença do Senhor Jesus, mas não queremos nos arrepender. Nós queremos mover de Deus sobre as nossas vidas, mas nós não queremos sacrifício. Então, nós olhamos aqui, Deus fala: opa, não é assim comigo. Deus não precisa provar que Ele é Deus nas nossas vidas, mas Ele quer que nós reconheçamos quem Ele é nas nossas vidas. E para isso, precisamos sim nos arrepender, colocar as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus fala com João no livro de Apocalipse, no capítulo 2, na igreja de Éfeso, ele diz para aquela igreja: lembra-te de onde caíste. O Senhor fala: não, eu poderia abençoar vocês, eu poderia dizer assim: olha, continue a partir de agora, poderia, mas o Senhor falou: não adianta continuar com coisas erradas para trás, é momento de vocês pararem, lembrar onde vocês caíram, vão lá consertar o que está errado, e aí no momento que vocês consertarem, vê onde vocês caíram, se levante de lá, e a partir de lá, eu irei usar vocês. A gente quer ser abençoado, a gente quer bênção, mas não queremos sacrifício. Jesus diz: lembra de onde caíste, e é lá que nós precisamos nos levantar. Nós pensamos que o tempo apaga as lembranças. O tempo pode apagar algumas lembranças, mas o tempo não apaga pecado. O tempo não apaga alianças quebradas. O tempo não apaga atitude que nós precisamos ter diante de Deus. Nós precisamos reparar isso. E o Senhor olha para esta igreja e fala: lembra de onde caíste. Bom, não adianta, queridos, eu ter bênção sem ter aliança. Não adianta eu ter proteção sem ter entrega. Não adianta eu ter proteção sem ter arrependimento. Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele diz: arrependam-se e recebam o dom de Deus. Deus quer tratar quem nós somos, os nossos medos, as nossas crises, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades. Porém, antes de Deus tratar aquilo que nós precisamos, Deus precisa tratar quem nós somos. Antes de Deus tratar aquilo que nós precisamos, Deus trata primeiro o mal que está em nós. Deus trata primeiro o pecado que quer nos afastar dele. Deus trata primeiro aquilo que nos tira da sua presença. Vocês entendem que quando nós olhamos para esse texto, antes de Deus libertar este povo, antes de Deus usar Gideão para libertar este povo, Deus primeiro segue princípios de fazer este povo entender quem eles eram, onde eles estavam, e de reatar a aliança com Deus.
E é isso que nessa noite o Senhor nos convida para entender que não adianta nós pularmos processo, não adianta nós pensarmos, eu pisei na bola, eu errei, mas eu vou continuar a partir daqui. Não, Deus, Ele quer tratar as nossas vidas, o Senhor, Ele quer cuidar sim dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas crises, mas o maior tratamento de Deus é um tratamento sobre o mal chamado pecado, que nos afasta dele, que nos tira da sua presença e nos faz escravos, e nos faz acorrentados, e nos faz, nos coloca em gaiolas. É este mal, e este realmente é o maior mal que Deus quer nos libertar. Este realmente é o maior mal que Deus quer tirar das nossas vidas, o mal que nos leva à destruição, o mal que nos leva a uma vida sem Deus, e o mal que nos levará a uma eternidade sem Ele. Bom, João capítulo 15, nós encerramos aqui o versículo 7. Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Sim, o nosso Deus é um Deus que tem princípios. Jesus, ele diz que é preciso alinhar, é preciso, necessário permanecer nele e em sua palavra. Algumas pessoas, pastor Carlos, usa apenas esse último versículo, né? Essa última parte do versículo: olha, vocês pedirão o que vocês quiserem, ele será concedido. Mas Jesus diz que antes de pedir o que nós queremos para ser concedido, nós precisamos permanecer nele e permanecer em sua palavra. Se nós não permanecermos nele e não permanecermos na sua palavra, ele não nos ouvirá, mas não nos atenderá. O nosso Deus, ele é um Deus de princípio, e nessa noite eu te convido, não importa onde você está e a maneira que você se encontra nessa noite, eu te convido a se alinhar com Deus, a reatar a sua aliança pelo sangue do Senhor Jesus, a permanecer nele e em sua palavra. Eu não sei a voz que você tem ouvido, eu não sei a palavra que tem te afastado do Senhor, mas nessa noite eu te chamo a ouvir a voz de Deus sobre a sua vida, a voz de Deus para as nossas vidas, e permanecer nesta palavra, porque se você permanecer nessa palavra, se eu permanecer nessa palavra, não só seremos ouvidos, mas também seremos atendidos pelo Senhor. O que eu preciso, a minha prosperidade, não é mais importante que a minha aliança com Deus. O que eu mais preciso é manter, permanecer a minha aliança com Deus. O que eu aprendo com Gideão: Deus tem princípios, e o seu princípio é que Ele nos ama, e Ele tem uma aliança conosco. Mas a aliança não é conivente com o meu mal, não é conivente com o meu pecado. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para a minha situação, eu preciso olhar para a minha aliança com Deus, e voltar muitas vezes quando eu erro, e reatar a minha aliança, e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso, Senhor, do Teu sangue sobre a minha vida. Não deixe, Senhor, perder a minha aliança, não deixe, Senhor, eu perder o meu compromisso com o Senhor, mas me ajude, Senhor, me ajude a permanecer no Senhor, a permanecer no Teu princípio, a permanecer em Tua palavra.
no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluias. Deus tem princípios que não são violados. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Tudo vem de ti. Aleluia. Levante um clamor ao Tudo Senhor. está em ti. Reconheça quem Ele é na sua vida. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra Que você viver. viva. Eu me lanço aos teus braços, Ouça a voz do Senhor. onde Essa encontro noite, te dando uma oportunidade e dizendo para você: Jesus. aleluia, filho, você tem uma oportunidade. Eis-me Oh, aqui. aleluia. Aleluia. Jesus. Santo. Aleluia. Eis-me aqui. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso
prado, Espírito Santo. eu me lanço Espírito aos teus braços, Senhor. onde encontro Obrigado, Senhor. refúgio, Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus. Aleluias. Aleluias. Eis-me aqui. Aleluias. Oh, aleluias. Declara, Jesus. Oh, aleluias. Eis-me aqui. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Ângela Mastelli e a sua família. Vamos neste momento fazer uma corrente de oração ao Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude a viver o seu princípio, a viver a sua palavra, a viver aquilo que Ele tem para nós. Eu quero nessa noite, nesse exato momento, pedir que você, não importa onde você está neste momento, o que você fez, como você está diante do Senhor, eu te digo que o Senhor te ama, e Ele quer reatar a sua aliança, o seu amor contigo. E eu te peço que você coloque as tuas mãos no teu coração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua aliança com Deus. Se você tiver a liberdade aí na sua casa, ou no lugar que você se encontra, de se ajoelhar ou sentar um momento para orar ao Senhor, que você faça isso. Entenda que a maior vontade do Senhor não é de te ver como escravo, que a maior vontade do Senhor não é de te ver acorrentado, que a maior vontade do Senhor não é te ver distante dEle, mas a maior vontade dEle é de te trazer para perto e dizer para você que você é filho do Senhor, que você é propriedade do Senhor, que Ele te ama e que Ele quer reatar a sua aliança. Ele quer trazer você novamente a um novo pacto, uma nova aliança com Ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, e nós te pedimos, Senhor, nesta hora, Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, eu oro, Senhor, por aqueles que estão ouvindo essa palavra nesta hora, neste momento, e eu te peço, Senhor, não importa como o teu filho se encontra neste momento, nesta hora, que o teu nome, que o teu sangue, Senhor, restaure, que a tua graça, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, renove novamente a força e a aliança que Ele tem contigo. Ó Deus, traga novamente para a tua casa, renova, Senhor, a esperança em Ti, no nome do Senhor Jesus. Perdoa os pecados, traga um novo tempo, uma nova história, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pela Ângela, pela sua família, eu oro por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Se o teu filho, Senhor, o Senhor concedeu esta oportunidade de ouvir essa palavra, é porque o Senhor está dando oportunidade. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, 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 reate a sua aliança, volte para o lugar em que você foi chamado, restaure a tua vida e a tua aliança com Deus nessa noite. Aleluia, Ele tem
uma nova história para você, Ele tem uma nova história para a tua família. O Senhor quer te levantar novamente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aprendendo com Gideão, Deus tem princípios. Que você possa clamar no seu coração nessa noite: meu Deus, não quebrarei a minha aliança, não quebrarei a minha aliança, pois estou guardado debaixo do teu sangue, e no teu nome, Senhor, e no teu nome eu vencerei, no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a aliança no Espírito Santo, e a graça do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre nós, permaneça para todos sempre, e todos nós possamos dizer amém, amém, amém. Não quebrarei a minha aliança, seguirei os princípios de Deus. Tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Volte para Ele, se abrace no Senhor, se arrependa e reconheça que o Senhor é tudo que nós precisamos. Aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluias.